Comissão de Segurança promete desvendar as causas da tragédia em Santa Maria. Acusada de matar executivo da IOC presta depoimento à Justiça. Em Brasília, ministro da Fazenda promete crescimento econômico em 2013 e a homenagem do Carnaval pernambucano ao mais famoso percussionista do país. Estas e outras informações você vê agora no RB Notícias. Boa noite. Uma comissão de especialistas em segurança do CREA do Rio Grande do Sul faz nova inspeção na Boate Kiss, em Santa Maria, onde ao menos 235 pessoas morreram em um incêndio no último domingo. A intenção é elaborar um parecer técnico que possa apontar as causas da tragédia. O resultado do trabalho será divulgado na próxima segunda-feira. E ontem, a Polícia Gaúcha fez uma reconstituição do incêndio. A cada instante, mais flores e mensagens são colocadas em frente ao que restou da Boate Kiss. Quantas vidas, né? Quantos sonhos levados assim tão prematuramente, né? Quem investiga o caso não tem dúvidas. Qualquer criança vê que essa casa não poderia estar funcionando dessa maneira. O alvará de funcionamento vencido em agosto de 2012 estava em processo de renovação. O Corpo de Bombeiros confirmou que não compareceu à inspeção marcada para novembro e deixou passar também o período de tolerância de 30 dias. Nós não tínhamos feito a inspeção solicitada em novembro. Hoje a média seria em torno de 30 dias se chegar até a inspeção, né? Já o advogado dos donos da casa noturna disse que os extintores de incêndio foram verificados por uma empresa especializada em outubro do ano passado. A boate tinha plenas condições de funcionamento. O equívoco que está surgindo diz respeito ao problema, exclusivamente o problema dos bombeiros. Que tem o poder de chegar, identificar uma situação e fazer a interdição imediata é a prefeitura e caçar, inclusive, o alvará de funcionamento. A defesa disse também que a capacidade da boate para 700 pessoas era respeitada. Mas em entrevista a um jornal de Santa Maria em junho de 2011, o dono da boate, Elisandro Spor, mais conhecido como Kiko, disse que a casa trabalha com um público de até 1.400 pessoas. Kiko está internado num hospital de Cruz Alta, a 130 quilômetros de Santa Maria. Ele foi sedado e algemado após ter tentado suicídio, segundo a polícia. Um dos principais pontos da investigação é esclarecer por que foi instalada uma camada de espuma no teto da boate. O material, que é altamente inflamável, propagou as chamas com rapidez e causou a fumaça que matou por asfixia dezenas de jovens. Os problemas de isolamento acústico na boate eram antigos, tanto que os responsáveis foram obrigados a assinar um termo de ajustamento de conduta. Pelo projeto original, deveria ter sido instalada no teto uma barreira com 2 camadas de gesso com uma camada de lã de vidro no meio. Como as reclamações de barulho continuaram, uma 4ª camada de espuma foi adicionada. Segundo a defesa, tudo feito por especialistas. Uma das promotoras que acompanham o caso diz que qualquer alteração deveria ter sido comunicada. A fim de verificar se aquela modificação é compatível desde com o tipo de estabelecimento e a localização daquele estabelecimento. Quem viu a morte de perto não consegue esquecer aquela madrugada de domingo. Felipe e Arthur assistiram ao vídeo da perícia feito dentro da boate. A gente estava nesse corredor aqui. Os estudantes haviam acabado de chegar quando o fogo começou. Eles conseguiram sair logo, mas Martim, o melhor amigo, ficou para trás. É triste, né? A mulher que confessou um crime brutal em São Paulo no ano passado foi ouvida ontem pela Justiça. Elise Matsunaga confirmou ter esquartejado o marido e pode ser levada a júri popular. Elise Matsunaga foi levada deste presídio no interior de São Paulo para o Fórum Criminal da Barra Funda, na capital. Antes de ser interrogada, teve de esperar fora da sala de audiência o depoimento de Natália Villarreal, que não quis se encontrar com a assassina confessa de Marcos Matsunaga. A jovem reafirmou que era amante do diretor da empresa IOC. A acusada e o Marcos já estavam separados de fato. Isso hoje a Natália confirmou aqui, que os dois já dormiam em camas separadas
em quartos separados. No interrogatório, que durou pouco mais de 2 horas, Elise Matsunaga, que só respondeu às perguntas do juiz, confirmou o que havia dito à polícia. Matou com um tiro na cabeça e esquartejou o corpo do marido depois de uma discussão. A exumação do corpo de Marcos Matsunaga deve ser marcada nos próximos dias. Ela não aguentou aquele determinado momento, era um momento de muita pressão, com o Marcos agredindo verbalmente muito, já tinha dado um tapa no rosto dela, ela não aguenta e desfere o tiro nele. Então ela reage a essa provocação. Eu tenho certeza absoluta que houve uma premeditação. Ela preparou com muita antecedência, ela colocou uma pessoa para monitorar os passos dele, deixou bem claro que realmente ela foi planejando isso há muito tempo. O crime aconteceu no dia 19 de maio do ano passado. Essas imagens do prédio onde o casal morava mostram um executivo nervoso no elevador. Horas depois, Elise aparece carregando sozinha as malas usadas para ocultar o corpo de Marcos Matsunaga. O promotor ainda afirma que Elise Matsunaga premeditou o crime. Já a defesa diz que ela agiu sob violenta emoção. Ao meu lado, o comentarista Ney Gonçalves Dias, que vai falar sobre o caso. E agora, Ney, quem tem razão nesse caso? Boa noite. Boa noite. Eu vou falar pouco sobre o caso que está nos jornais hoje, mas muito sobre o assunto do caso. Eu explico. Ontem, a senhorita Natália Vila-Real Lima, de 24 anos, que tinha um relacionamento amoroso com a vítima, prestou depoimento, pediu para fazê-lo independente da presença da ré e disse rapidamente que ela tinha um bom relacionamento, que ele era carinhoso, que ele era amável, que ele parecia sempre arranhado das agressões da mulher e que ele dizia que ia deixar a mulher e ia se casar com ela para formar uma nova família. Defendeu, portanto, a memória da vítima. A Elise, por sua vez, respondeu às questões, foi interrogada, respondeu às questões do juiz. Quando o juiz deu a palavra para o Ministério Público e para o advogado de acusação, eles fizeram as suas perguntas, ela não respondeu, fez questão de não responder. O seu interrogatório começou às 13h40, foi até às 16 horas, 2 horas e 20 minutos. Neste caso, o juiz registra a pergunta e, evidentemente, não registra a resposta, mas fica a pergunta lá e a negativa da ré. Nada aconteceu de novo. A única coisa que se espera agora é a exumação do corpo da vítima, que pode trazer uma outra informação suplementar. A tese da acusação é de que foi premeditado e, por isso, trata-se de um homicídio doloso qualificado, de 12 a 30, a pena. A defesa fala em violenta emoção. Violenta emoção, Soraya, são chamados crimes passionais. Nós tivemos no século passado 2 grandes crimes passionais que mobilizaram a nação brasileira. Um de um representante da sociedade paulista, o senhor Doca Street, um caso que teve uma grande repercussão. E outra no começo do século no Rio de Janeiro. Eu vou contar rapidamente. No Rio de Janeiro existia um advogado bonito, extremamente bem vestido, usava gomalina no cabelo, terno e colete. E a especialidade desse advogado era defender as pessoas que tinham cometido crimes passionais. Marido que mata a mulher, mulher que mata o marido por ciúme, etc. Ele era um grande especialista brasileiro neste tipo de delito. Ele chegou à casa dos 40 anos de idade com uma reputação de um grande advogado do Rio de Janeiro e no Brasil, mas chegou solteiro. E ele resolveu arranjar uma esposa. Mas ele não queria, na concepção dele, as mulheres que ele conhecia no Rio de Janeiro, um pouco liberais, um pouco atrevidas, um pouco ousadas, e ele foi para o interior do Rio de Janeiro escolher a sua esposa. Encontrou uma moça de 22 anos, de família boa, pacata, uma moça muito simples, e com ela casou. Casou-se com ela. Muito bem. A vida prosseguiu. Um dia, movida por um ciúme doentio que ninguém consegue explicar até hoje, ela pega uma arma e mata o marido. A jovem do interior matou o marido. O marido, ferido, vai para o hospital. O Romero Neto, que defendeu a viúva assassina no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, disse esta frase que eu vou dizer aqui. Disse que quando ele chegou no hospital, ele disse para o médico: doutor, pelo amor de Deus, salve-me para que eu possa salvá-la. Ou seja,
ele estava perdoando a mulher que foi a causa do seu assassinato. Evidentemente, ele morreu. E ela, por incrível que pareça, foi absolvida. Hoje não é mais possível isso. A violenta emoção não é aceita pelos tribunais. O júri pode dizer sim, mas o recurso ao tribunal geralmente diz não. Obrigado, Soraya. Obrigada, Ney. Uma equipe da Agência Nacional de Vigilância Sanitária iniciou o acompanhamento da investigação sobre a morte de 3 pacientes no Hospital Particular Vera Cruz, em Campinas. As mortes ocorreram após exames de ressonância magnética. Funcionários da Secretaria de Saúde de Campinas e técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária fizeram uma vistoria no hospital. Uma mulher e 2 homens morreram na unidade após realizarem ressonâncias magnéticas com o uso de contraste. O medicamento facilita o diagnóstico por imagens e a suspeita é que algum tipo de contaminação tenha acontecido. No momento, o que temos são suposições em linhas de investigação. Não temos uma linha de investigação, nós temos várias linhas de investigação. 6 funcionários do hospital prestaram depoimento para a Polícia Civil da cidade. Todos trabalham no setor que realizou os exames. Michele já fez ressonância magnética 25 vezes e em algumas o contraste foi usado, mas ela nunca teve qualquer tipo de reação. O próximo exame estava marcado para esta sexta-feira. Com a suspensão, ela aguarda uma nova data. A gente não sabe a causa ainda, né? Não sabe se é contraste, o que é. Então dá um pouco de medo. Então agora estou esperando mesmo. Se o médico liberar, daí eu vou fazer. Pelo menos 16 pessoas caíram no golpe de um grupo de estelionatários que agiam dentro de uma concessionária de carros no Rio de Janeiro. Os consumidores pagaram por veículos que nunca receberam. O sonho de um carro novo importado durou muito pouco, menos de 20 dias. Foi o tempo que Jairo levou para descobrir que havia caído num golpe. Ele trabalha numa imobiliária em Portugal e voltou ao Brasil decidido a trocar o veículo que ficou por aqui. Foi aí que apareceu uma oportunidade, comprar o carro que queria com 30% de desconto. O vendedor Breno me atendeu, ficou com a minha chave e o documento do carro. Você tinha certeza que ele era um vendedor que estava dentro da concessionária? Tinha, porque ele estava com crachá, com o uniforme e o logotipo da empresa. Os documentos mostram que ele pagou pelo carro que nunca chegou, entregou o usado por R$15 mil e ainda depositou na conta pessoal de Márcio Pires R$38.500. Eu vi o Breno falar com ele, como também vi muitas vezes o Márcio lá dentro a mandar em todos. A polícia já registrou pelo menos 16 boletins de ocorrência de consumidores que afirmam ter caído no mesmo golpe. Todos os veículos foram negociados dentro desta loja, uma concessionária de carros importados que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A Hyundai já disse que vai ajudar nas investigações e que acredita que funcionários da concessionária estejam envolvidos no golpe. Márcio Pires, que teria recebido o dinheiro de todos os consumidores, desapareceu. E daqui a pouco, contrariando os números, o ministro da Fazenda afirma que o país vai crescer em 2013. O governo aumenta a proporção do etanol na gasolina e a homenagem do carnaval pernambucano ao mais famoso percussionista do Brasil.